A paz do Senhor Jesus. Nós já estamos aqui começando a nossa live hoje com um tema super bacana que vai ser o devocional e discipulado. Nós vamos dando um tempinho para as pessoas entrarem. Olá, Deus abençoe. Azaf. Boa noite. Azaf, irmão da Nicole? Fala amém aí, meu irmão, se for. Tá aparecendo. Olá, Ingrid. Deus abençoe. Deus abençoe. A paz. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Flávia live. Pires já entrou. Nossa convidada especial já está aí. A Flávia já entrou. O Azaf, Ingrid. Grande Azaf. Nós estamos aguardando o pessoal começar a entrar. A Fabiana lá de Varriçai entrando aqui com a gente, né? Tem sido uma bênção esses dias que a gente tem podido estar mais perto do pessoal lá de Varriçai através das lives. Verdade. A paz, Fabiana. A paz. Se vocês puderem, tem uma setinha aqui embaixo, envia para todo mundo o convite, chama todo mundo para participar da live com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, né? Nós estamos muito felizes, né, de poder estar aqui hoje com a Flávia. Nós vamos esperar só dar às 8 horas certinho para o pessoal ir entrando, para a gente já chamar ela aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos entrando. Eu vou começar a colocar... Vai estar sendo transmitido pelo Instagram, né, @Bethesda_Varriçai, e eu vou também gravar pelo meu Facebook, Angélica Colli, e depois nós vamos colocar no YouTube também, que agora a gente está aprendendo a mexer nas redes sociais. A pandemia está servindo a um grande propósito, né? Toda a tecnologia está sendo utilizada, né, e nós estamos colocando à disposição da palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você que está chegando. Vamos chamar a Flávia. A Dani Ferraz entrou. Olá, ei, boa Flávia! Noite. Paz. Boa noite. Nós estamos aqui, tô colocando o celular, porque a gente também vai gravar ao vivo pelo Facebook. Tá, joia. Eu acho que você vai ter que chegar só mais pertinho do som. Vê se melhorou. Melhorou. Ótimo. A Adriana entrou aqui. Solange, um monte de gente. Você tá conseguindo ver o pessoal que tá entrando? Tô conseguindo, sim. O pessoal tá te ouvindo bem? Quem tá ouvindo, se estiverem ouvindo tranquilo, aí vocês dão um joinha. Pra gente tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Vê se tá melhor. Pode tá ser melhor, som? Pode ser o nosso. Tá. Era o nosso. Então tá bom. A gente ainda tá aprendendo, Flávia, a mexer. Eu também. Eu falei que nós começamos a fazer as lives semana passada. Então, assim, pra gente também... Aí hoje você me perguntou onde que eu aperto. Depois eu falei, gente, eu só sei convidar, mas eu não sei onde que o convidado aperta. Eu não sei nem convidar e nem aceitar, mas agora eu aprendi. Não, agora já sabe aceitar, ó. É só a primeira vez que é assim, depois fica tranquilo. É isso aí. Aí a Fabi entrou também, boa noite. E para nós... Meus convidados estão entrando aí, que bênção. Estão entrando aí, né? Deus abençoe você que está chegando. Né? O tema hoje é super interessante, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre devocional, discipulado, né? Sobretudo nesse tempo, como é que a gente tem um devocional, né? Como é que a gente faz um devocional bacana, um devocional que possa edificar não só também a nossa vida, mas todo mundo que está junto de nós, né? Na quarentena está todo mundo junto, não tem como ficar separado. Então, a melhor oportunidade para você ter um devocional em família é agora, né? Eu não posso fazer um devocional em família que ninguém gosta. Mas, meu irmão, agora não tem jeito. Agora, se você abrir uma Bíblia e falar Jesus alto, todo mundo vai ouvir.
E é muito interessante, a gente tem, assim, pedido a Deus as direções para a gente, dos assuntos da live, né? E esses dias eu vi no seu Instagram o, o devocional que vocês estão fazendo, vão fazer do Dia das Mães. E eu já tinha Isso. visto o da Páscoa também. E eu, na hora, sabe, aquilo veio no meu coração, porque o que é a vida cristã sem um devocional? Na verdade, é o pilar, na verdade, é a nossa base. E às vezes, por ser base, a gente tem deixado também, assim, não dado, às vezes, a devida importância do assunto. Não é Isso, é verdade? verdade, Angélica. Essa foi a intenção quando eu comecei a trabalhar com esses desafios aqui no Instagram, para motivar mesmo os seguidores a gente criar esse hábito, né, de um devocional, de um tempo com Deus. Né? A gente começou aí em dezembro do ano passado com o primeiro, e assim, tem sido abençoador para a minha vida, né? E eu creio que também para a vida daqueles que se comprometem, né, com esses desafios. Né? E acho importante a gente comentar aqui, não sei nem se eu já posso iniciar isso. Pode! Flávia, mas fala primeiro um pouquinho de você, né? O seu nome, a igreja. Se apresentar, fazer uma apresentação. As pessoas que estão chegando aí conhecer um pouquinho. Então, quem não me conhece, né? Meu nome é Flávia. Eu sou da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, aqui em Itaperuna, né? E ali eu tenho congregado com os meus irmãos, né? E desenvolvido aí o trabalho e a obra do Senhor, né? E tenho usado aqui também esse canal, né? Que tem sido o Instagram, para a gente falar um pouquinho do amor de Deus, porque é só isso que transforma as nossas vidas, né? Se não for o amor de Deus, não tem solução pra gente, né? E isso começa em mim, né? E em cada um de nós. Então, é isso. E estou aí à disposição para a gente compartilhar um pouquinho sobre isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E o mais importante, que eu acho que assim, a questão do devocional, porque você tem que viver uma vida de devocional para que você possa falar. E quando a gente vê você, né, você vive, né, é discipulado. Eu lembro que a gente começou o discipulado lá na Boni, né, e você estava sempre com seus cafés toda semana, com um horário com outra, marcando um livrinho. A dedicação, o amor, né, a gente viu o seu amor em falar do amor de Jesus. E eu acho que é impossível a gente não ser impactado com aquilo que tem impactado o seu coração, porque isso é externado, né? Então, como eu disse para você, eu tenho muita admiração por você, pelo seu chamado, porque a gente vive, eu tenho certeza que todo mundo que está entrando aí, todo mundo que está vendo essa live pode, né, confirmar isso, quanto você tem exalado esse perfume de amor, né, de carinho, de discipulado, de estar ali do lado, vamos junto, eu te ajudo. Isso de fazer no Instagram, gente, como isso é bom ter alguém do lado falando, vamos ler a palavra, vamos ler a Bíblia. E assim, Angélica, deixar claro aí, né, para todos que é além de mim, né? Melhor dizendo, é apesar de mim, né? Porque eu mesma não tenho condições, né? Mas é Deus que sustenta a gente, é Deus que dá a palavra pra gente, é Deus que usa a nossa boca, né? Como instrumento, né? Porque a Flávia não tem nada de bom para passar. O que ela tem de bom para passar é o Jesus que ela conheceu, né? A única coisa que eu tenho de bom para compartilhar é o que a Bíblia me oferece, né? A palavra de Deus, que me apresenta um Jesus capaz de transformar as vidas. Então, acho que a ideia é essa. E assim, eu acho que se a gente não compreender, eu acho importante a gente falar aqui hoje nessa live, se as pessoas não compreenderem o porquê de uma vida devocional, por que é importante eu ter uma vida devocional, elas não vão nunca criar esse hábito. E, Flávia, tem gente que não sabe nem o que é devocional, né? Então, a gente tem que explicar para a gente, né, o que é uma devocional, o que transforma. Isso aí, por quê? Né? Por que eu preciso ter uma vida devocional? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa pontuar é que a leitura bíblica, ela é uma disciplina espiritual.
né? A leitura bíblica, o devocional, a sua vida, é uma disciplina espiritual. Assim como é a oração, como é o jejum, né? Como são os sacramentos. É algo que você precisa ter, né? Na sua vida cristã. Né? Aquilo que te alimenta. E como uma disciplina espiritual, o devocional, a leitura bíblica, é também um meio de graça. Né? É um meio de graça. Então, como que Deus trabalha na minha vida? Através dessa leitura bíblica é que Deus vai trabalhando na nossa vida. Através do exercício dessas disciplinas espirituais, e aí a gente coloca a leitura bíblica, a gente coloca a oração, né? A gente coloca o jejum, né, em determinadas situações. São essas disciplinas espirituais que Deus vai usando, né? Para quê? Para moldar e para transformar a minha vida de santificação. Né? Então, essa é a grande importância, né, dessa vida devocional. Por quê? Uma vez que a gente conhece a Cristo, gente, né, a gente se torna uma nova criatura. Né? Então, quando eu me torno uma nova criatura, eu preciso mudar. Eu preciso crescer espiritualmente. Né? Para quê? Para que eu tenha condições, né, de me amoldar, né, de me aproximar do caráter de Cristo. Né? Que é isso que Deus quer. É para isso que Ele nos Porque não é automático, né, Flávia? Né? Isso é um processo. Tem gente que fala, aceitei Jesus, já me transformei. Não é verdade. Pois é. Justamente. Você tocou num ponto aí que eu acho importante a gente falar. Então, assim, vocês já ouviram, eu acho que vocês mesmos, se a gente perguntar pra gente quantas vezes, né, a gente já falou assim, eu vou mudar. Eu preciso mudar. Todo dia. Não é? A partir de amanhã eu sou uma nova pessoa, vou mudar. E como se isso fosse um passo de mágica, não é verdade? Então, assim, a mudança vai cair do céu, né? E eu vou, porque agora eu aceitei Jesus, agora eu conheço a palavra, porque agora eu vou na igreja, porque agora eu estou num trabalho novo, ou porque agora eu tenho uma pessoa comigo aqui que vai me ajudar, porque eu casei, porque eu tive filho, eu sou uma nova pessoa, vou mudar. Gente, força de vontade não é isso. Né? Muitas vezes a gente quer as coisas. A gente tem vontade de mudar, a gente tem vontade de ter uma vida devocional, a gente tem vontade de ler a Bíblia e a gente não consegue. Não é assim que acontece? Então, a gente vê que não depende de Deus, depende de você, porque Deus já quer te transformar, né? Porque, olha bem, a Fabiana está até comentando aqui, né? Só o Espírito Santo mesmo. Sim. Como a leitura bíblica ela é uma disciplina espiritual, como a leitura bíblica ela é um meio de graça, a gente só vai atingir esse crescimento através do Espírito que habita em nós. O Espírito Santo que habita em todo aquele que crê em Cristo Jesus. Só que essa mudança, né, que a gente precisa, né, na nossa vida espiritual, ela depende, para essa mudança acontecer, é necessário um certo esforço, né, um certo empenho da nossa parte também. Tá? Justamente. Tem um livro, gente, que eu li há uns 7 anos atrás, do James Smith, é um livro que eu nunca abandono, eu sempre estou com esse livro na minha mão. Eu trabalho muito em discipulado com esse livro. Eu acho que eu fiz esse livro de discipulado com você, Angélica, o Maravilhoso Bom Deus. Foi. Então, esse livro, ele fala algo sobre mudança, sabe, gente? E eu queria que cada um que está escutando a gente aqui pensasse comigo. E me fala se você concorda comigo ou não. O que esse autor fala sobre mudança de vida, eu acho espetacular. Porque ele resume esse crescimento espiritual que a gente precisa alcançar. E que não é assim, de uma hora para outra. Ele faz parte de um processo. Porque ele fala o seguinte, você quer mudar? Basta força de vontade? Não, não basta força de vontade. Quando a gente quer mudar, a gente precisa primeiro mudar os influenciadores da nossa vontade, entendeu, gente? Se eu quero alcançar um objetivo, se eu quero me tornar uma nova pessoa, eu preciso, claro, através da ação do Espírito Santo na minha vida, do empenho nas disciplinas espirituais, de onde a gente inclui aí a leitura bíblica. Mas eu preciso antes mudar os influenciadores da minha vontade. E aí ele fala o seguinte, nós temos 3 influenciadores da nossa vontade. E a gente tem aí mente, corpo e ambiente social. Tá? Então, se eu não altero esses influenciadores da minha vontade, eu vou sempre estar no mesmo passo que eu estava ontem. Eu não vou notar uma mudança. Estou lembrando do salmista que fala, não sentar na mesa com escarnecedores. Aquilo que você ouve te contamina, né? Você entende? Porque, olha só, antes de Cristo entrar na sua vida, você tem uma história. Sim. Quando Cristo entra e você crê em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura. Mas você está, além de numa carne, num corpo corruptível,
que só vai se tornar glorioso na volta de Cristo, e até lá você convive com as paixões, com os desejos carnais, com a concupiscência dos olhos. Você está sempre sujeito a cair ao pecado. Então, o que você precisa alterar? Em primeiro lugar, primeiro eu preciso mudar os influenciadores da vontade, certo? Então, eu falei que são os 3 influenciadores aí. Se a gente quer mudar de vida, como nova criatura, como uma criatura onde Cristo habita, eu tenho que mudar os 3 influenciadores da vontade. Mente. Eu preciso mudar o meu modo de pensar. Eu preciso mudar o meu modo de pensar. Meu modo de enxergar. O meu modo de enxergar as coisas da vida, né? Se eu tenho Cristo, a minha forma de enxergar a vida, ela é através das lentes da Bíblia. A lente que vai clarear as coisas para mim agora é a Bíblia. Então, é a palavra de Deus que precisa entrar nos meus pensamentos para mudar a minha forma de ver as coisas. E a partir desse momento que eu começo a encher a minha mente daquilo que Deus me ensina, isso vai começar a se transformar de conhecimento para o coração. Quando isso chega no meu coração, aí vai começar a alterar o meu segundo influenciador da vontade. Que é o quê? Que é o corpo. Quando isso se transforma de conhecimento e vem tomar conta da minha vida, eu começo a alterar o meu corpo. O que é o corpo que ele quer dizer aqui? Que é o meu comportamento. São as minhas ações, são as minhas reações. É a forma como eu me comporto diante das coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu preciso alterar também, além da mente, o meu corpo. Como que eu vou me comportar diante de algo que acontece no meu dia a dia? Então, se, por exemplo, a gente sai de casa hoje nessa pandemia e a gente chega lá em frente à Caixa Econômica e vê aquela aglomeração daquele tamanho, como eu vou reagir? Eu posso descer do meu carro e esbravejar e falar: cadê sua máscara? Vai para casa, você não tem que estar aqui, discorda dessa pessoa. Eu não posso fazer isso. Então, eu preciso controlar as minhas reações, as minhas ações, a forma como eu converso com as pessoas, a forma como eu encaro as dificuldades, a forma como eu visualizo as coisas que Deus coloca na minha vida. E assim eu vou alterando o meu corpo, o meu comportamento diante do dia a dia. E tem também a questão da gente alterar um outro influenciador da vontade, que é o contexto social. Sabe, gente, quando a gente encontra Jesus e a gente começa a mudar de vida, a gente não começa maduro, a gente começa como um bebê. Então, há certos contextos sociais que não dá pra gente ficar sem ser influenciado por eles. Primeiro, a gente precisa crescer espiritualmente, amadurecer, para que a gente esteja num ambiente e saiba ali se comportar. De forma que a gente seja ali uma influência positiva e não seja influenciado negativamente pelo que acontece ao nosso redor. Então, quando a gente começa a alterar esses influenciadores da vontade, mente, corpo e contexto social, a gente começa, de fato, a mudar de vida. Porque quando a gente fala assim, eu tenho Cristo Jesus e eu sou uma nova criatura, eu sou um cristão, significa que a gente crê na Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então, a nossa cosmovisão é cristã, é a forma como a gente vê o mundo. Agora, como que eu mudo o meu modo de pensar se eu não tenho uma vida devocional diária? Como que eu mudo, né, a minha forma manual, de enxergar a vida? Deu uma travada. Peraí. Travou. Gente, vocês aí do outro lado estão conseguindo nos enxergar? Tá tudo travado bem? aí para todo mundo? Acho que vai ter que chamar. Caiu. Ela vai voltar aqui. Gente, deu uma pequena queda, tá bom? Mas já tá travando. Tá travando. A gente mas já tá voltando. Estamos esperando a Flávia entrar de novo. Vocês agora estão conseguindo ouvir a gente? Ou tá travado? Só o da Flávia, né? A gente está esperando ela entrar aqui. Ver se ela conseguiu entrar. Não. Travou o da Flávia. Aqui, ó. Vamos ver se ela consegue entrar. Pastor Paulo, Deus abençoe você. João Paulo,
Solange, o pessoal está chegando Oi, aí, Elinho. Deus abençoe, Elinho. Flávio, um beijo. Graças a Olha lá, Deus, tudo Flávio bem. entrou agora. Gente, que palavra boa. Glória a Deus. A gente vai aprendendo. Ela tá aguardando ainda. Dorinha, Deus Dorinha, um abençoe, abraço para Dorinha. você. Aline Moreira, um beijo. Cadê a Flávia? Está reconectando. Acho que está reconectando. A gente continuar um pouquinho também, a gente vê que a palavra lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo está perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. A gente vê muito hoje em dia, as pessoas não leem Bíblia. E devocional é justamente isso. A gente tem que buscar na Bíblia um outro ponto, um novo paradigma para nós. Aceitou Jesus, tudo tem que mudar, como a Flávia colocou aqui, né? Olha lá, chama ela de Tudo novo. tem que mudar. Não só a mente, o corpo, né? O contexto. Não dá para ficar frequentando os mesmos lugares. Tem lugar que realmente não dá. E a palavra, ela vai nos transformando, não é verdade? À medida que a gente vai lendo a palavra, é com a ação do Espírito Santo e o conhecimento dela que nós vamos sendo transformados até exatamente no que a Flá falou, nas nossas atitudes, né? De você chegar no lugar, você saber que você não pode falar nem sempre aquilo que está na sua mente, né? Porque aí nós somos tratados pelo Espírito, né? Vamos sendo orientados pela palavra, que é o nosso manual, né, de fé, de prática, de boa educação. Na verdade, tudo que nós precisamos de orientação, a gente encontra na palavra de Deus. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo diz que nós somos renovados de glória em glória. A palavra que a gente usa é metanoia, mudança na forma de pensar. Né? Ele fala que a palavra de Deus causa essa transformação no íntimo, né? Na forma de pensar do indivíduo. Gente, eu vou ter que chamar ali de novo. Vamos orar aí, gente. A internet aqui também. Para poder conseguirmos. E a gente vê que a palavra lá em Salmo 119, né? A gente muito conhece, né? Que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Você imagina você andar em trevas. Você não sabe onde você está andando, tudo escuro, significa que você vai tropeçar. Aê! Aleluia! A gente já está em oração. Já começamos a improvisar aqui, né, Jesus? Eu falei, cadê a Flávia, meu Deus? A internet não me ajuda. Mas tá bom. Não, e a gente fica aí, a gente vai voltando. Tá joia, gente. Vamos ter paciência aí com a minha internet. Mas então, eu parei aqui, né, acho que falando que a gente precisa, então, alterar nesses influenciadores da vontade, né? Concluindo essa parte, né, que é mente, corpo e contexto social. Né? E aí eu comentei que a gente só tem como alterar, né, a nossa forma de pensar e de enxergar a vida através da ótica bíblica. E como é que a gente vai fazer isso, né? Lendo a Bíblia. Então, se a gente não tem uma vida devocional, se a gente não tem uma vida de leitura, uma busca diária de um tempo com Deus, como que a gente altera a nossa forma de pensar? Né? Fica impossível, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, eu volto a comentar daquela questão do esforço, né? Depende também de um esforço, de um empenho, né, da nossa parte. E aí eu queria até ler com vocês um versículo que eu separei sobre isso aqui, que está em 1 Timóteo. Eu vou ler aqui, vocês prestem atenção. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7, fala assim: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é a da que há de ser, fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo,
porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Como se Paulo estivesse falando para Timóteo assim, olha, treina todo dia, se exercita. O treino do seu corpo aproveita muito pouco. Mas esse treino que eu estou te falando para você aproveitar na piedade, essa piedade é o quê? Na sua santidade de vida, na sua vida com Deus, na busca da pureza do seu coração. Treina todos os dias, exercita isso todos os dias. E nesse contexto aqui que Paulo fala para Timóteo, nessa carta, a gente tem que entender esse contexto. Por que ele fala de exercício físico, né? A gente tinha lá os gregos com aquelas lutas, com aquelas atividades físicas que eles tinham, e aqueles que ganhavam o prêmio, ganhavam não sei o nome, mas um cordão assim de folhas, né? Que aquilo acabava. Mas aquilo para o qual a gente luta no nosso dia a dia, esses filhos de Deus, a gente luta para ganhar uma coroa eterna que não acaba com o tempo, né? Então, quando Paulo fala para Timóteo, olha, lute, exercite todos os dias, trabalhe nisso, busque essa piedade, busque essa santidade de vida. A gente precisa criar esse hábito, né? E é nesse contexto que eu lanço esses desafios aqui no meu Instagram, para que eu colabore de alguma forma e desperte a atenção das pessoas. Por quê? Porque se a gente não tem uma vida devocional, se a gente não tem uma vida diária de leitura bíblica, né, um tempo com Deus, a gente não tem como alterar, né, esses influenciadores da nossa vontade, que é a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né, e também o nosso ambiente, de forma que a gente possa se colocar em qualquer lugar com maturidade, de saber até onde a gente pode ir, onde a gente pode parar, onde a gente tem que parar. É a palavra de Deus, é a leitura da palavra de Deus que traz pra gente esse crescimento espiritual. Então, é a leitura da palavra de Deus que vai dar pra gente condição, né, da gente crescer espiritualmente. E é isso que é o normal na vida cristã. Então, a partir do momento que a gente põe... Oi. E é interessante você falar isso, a questão do exercício, porque é um exercício. E a gente vê até pelo exercício físico mesmo, comparando a nossa vida de leitura com a atividade física. Quando você não exercita os músculos, o que acontece? Ele atrofia. Quando a gente deixa de exercitar o conhecimento da palavra, a leitura, porque isso é intimidade com Deus, você também fica com o seu músculo espiritual atrofiado. Então, as suas reações vão ser, às vezes, contrárias ao que a Bíblia nos ensina, aos ensinamentos de Jesus, né? O nosso comportamento, né, vai ser totalmente diferente. Isso. Por quê? Porque, às vezes, nos falta essa flexibilidade, esse exercício, né? Isso. Então, assim, a gente precisa entender que, como disciplina espiritual, é algo que a gente precisa na vida cristã. É o nosso relacionamento com Deus. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou para relacionar com Ele. Agora, esse empenho, né, esse esforço que Deus requer da nossa parte, eu quero dizer o seguinte, é uma responsabilidade nossa com a nossa vida de santificação. Então, se eu tenho Cristo Jesus, a partir daí eu me torno uma nova criatura. Então, eu preciso o quê? Crescer espiritualmente. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso mudar os influenciadores da minha vontade. Porque a mudança, ela é um processo. Então, eu mudo a minha forma de pensar, a minha forma de reagir, os meus comportamentos diante das dificuldades do dia a dia. E assim eu me comporto bem em todo o ambiente. Porque se eu não mudo isso na minha vida, como que a gente fica? A gente fica vulnerável à cultura do mundo. Porque é tudo muito sutil, é tudo muito sutil, né? Se eu não mudo o meu modo de pensar, tendo a palavra de Deus como guia, né? Eu vou, pouco a pouco, a gente vai se relativizando, né? E chega um momento que você está tão relativizado que você já não sabe mais escolher entre, né, o certo e o errado. Na verdade, a gente vê que muitas vezes, quando a gente está tão assim relativizado e a gente fica assim, a gente erra muito porque a gente não conhece a Escritura, e a gente não conhece porque a gente não lê, e a gente não lê porque a gente não tem essa disciplina diária de um devocional, de um tempo com Deus, né? E aí, por que a gente erra? Porque a gente não conhece, né? E isso requer um empenho. Oi? É interessante que quando você fala da relativização, é o que mais acontece. O fenômeno da relativização das ordenanças,
daquilo que Deus prega, da vontade, dos princípios. Hoje a igreja está cheia de relativismo. Ah, eu acho que não tem nada a ver, né? Não tem... Eu li um livro há pouco tempo, na verdade há bastante tempo, do John Stott, que chama Discípulo Radical. Maravilhoso. Né? E assim, você vê que você, se não tiver raiz, você se deixa amoldar conforme o mundo. E a palavra de Deus veda você se amoldar conforme o mundo, né? É não os amoldeis conforme este mundo, né? Esse século, mas com toda a palavra de Deus. Renovar E hoje a gente verifica isso. Renova a mente. A gente verifica, se você não tem raiz, você vai buscar energia, vai buscar coisas do mundo para se alimentar. Justamente. E assim, essa relativização, a gente foge dela como? Conhecendo a palavra de Deus. E isso é disciplina. A gente precisa de ter disciplina. A gente não consegue criar o hábito de devocional, de vida diária com Deus, de leitura diária, sem disciplina. Tá? E isso depende de um empenho da nossa parte. É claro que a gente precisa entender que a leitura bíblica, como disciplina espiritual, é um meio de graça. Como meio de graça, não é na minha força, é Deus que capacita a gente. É Deus que opera através do Espírito Santo dele para que a gente compreenda até mesmo as Escrituras. Porque se não for o Espírito Santo para iluminar, né, a leitura, a gente não alcança, né, o cerne daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Verdade. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender também é que a gente não... Porque muitas vezes a gente está ligado, sabe, a conceitos, a regras, né? E a gente precisa entender que o que a gente precisa compreender e assimilar nas Escrituras são os ensinamentos, são as orientações, são os princípios que Jesus passa para a gente aqui. Então, a gente tem, de Gênesis a Apocalipse, vários ensinamentos e vários princípios absolutos dos quais a gente não pode negociar. E a gente só consegue se comportar no dia a dia, tendo isso como diretriz, se a gente conhecer a Escritura. A gente erra porque a gente não conhece a Escritura, e a gente não conhece a Escritura porque a gente não tem uma vida devocional. Nossa. E disso a gente precisa ter disciplina. É disciplina. Se a gente não tiver disciplina, se eu não acordar e colocar como compromisso, Flávia, você precisa fazer uma atividade física segunda, quarta e sexta, porque disso depende a sua saúde. Eu não vou fazer, porque eu vou acordar, tô com preguiça, minha filha me chamou, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a leitura bíblica, gente, mais ainda. Você pode deixar um bebê sem amamentar, sem tomar um leite? Você não pode. Ele tem a fase dele de tomar o leitinho, depois de introdução alimentar. Se eu não faço isso, essa criança definha. E a minha vida cristã é a mesma coisa, né? A palavra de Deus é o meu alimento. Se eu não me alimento, se eu não crio esse hábito, né? Eu vou estar vulnerável. Olha a pergunta do João Paulo. Fala assim, qual o conselho que você pode dar para aqueles que leem a Bíblia possam compreender a voz do Espírito Santo? Então, eu penso assim, muitas vezes, muita gente fala assim comigo, Flávia, eu não entendo nada, né? Eu li lá um texto, eu não entendi nada. A gente tem que entender, gente, o panorama bíblico, sabe? A dramatização de toda a história. A Bíblia é uma narrativa inspirada por Deus, que é a verdade que liberta. Tá? É a história da humanidade. É a minha história, é a sua história. E ela está narrada de Gênesis a Apocalipse. Eu preciso entender essa história. Qual o propósito da criação? Por que Deus criou o homem? Sabe? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Ah, é para a glória de Deus? Como eu exercito isso? Né? Então a gente precisa compreender. Qual é o plano redentor? Por que Jesus precisou morrer numa cruz? Muitos não entendem a cruz, então não entendem a graça, então não tem perdão de pecados. Porque a gente não entende. Então, a gente precisa aprender. E como que a gente aprende? Primeira coisa, meu conselho, lendo a Bíblia. Segunda coisa, a gente precisa orar. A gente precisa pedir a Deus que ilumine, que sabe, se tem uma oração que penso eu, leiga que sou, né, que Deus responde, é essa, Senhor. Não, e uma eu tenho certeza que a Bíblia fala, né? Sabedoria. A sabedoria Deus dá liberalmente. Você pede, Ele dá. É verdade. Ele dá. Tudo bem que vai vir um monte de provação junto para poder... Mas ele dá. É no pacote. Né? Mas uma outra coisa que eu penso assim, que a gente pode orar, a gente falar assim, olha, Senhor, eis-me aqui. Eu quero aprender de Ti, eu quero Te conhecer. E pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que vai iluminar o entendimento da Escritura. E quando a gente começa a ler, às vezes a gente pega lá os evangelhos, para que você compreenda
né? O nascimento de Jesus. História, né? E olha, uma coisa que a gente vai comentar aqui hoje, se der tempo aí, vocês vão regulando aí a live, que eu sou meio faladeira, mas uma coisa que a gente vai comentar é sobre o discipulado. João Paulo, né, que perguntou, muitas vezes a gente precisa ter alguém na nossa caminhada cristã, sabe? Isso é fundamental. A gente não caminha sozinho, né? Lá atrás eu tive pessoas que caminharam comigo, né, que me orientaram, que me ajudaram, que oraram comigo, que me ensinaram a palavra do Senhor. Então, a gente precisa, muitas vezes, estar com alguém, né? E aí entra o discipulado, que a gente vai falar sobre isso. Então, assim, primeira coisa, crie esse tempo com Deus, sabe? Se você quer falar com Deus, você precisa orar. Se você quer, né, ouvir Deus, você precisa ler a Bíblia. Então, a gente precisa ter essa disciplina. E isso é um treino, sabe? Por isso eu li esse versículo de Timóteo. Isso é um treino. É um exercício diário. É todo dia. É todo dia um pouquinho. Ah, claro, gente. A gente não é militar, né? Ah, hoje não li, hoje deu... Isso acontece, né? Agora, a prática. Eu tô falando de prática. Não tô falando de um acidente, de um dia ou outro. Tô falando de uma prática, de uma constância, de uma busca. Um hábito, né? De um hábito. A gente precisa criar o hábito. E uma coisa que o hábito fala com a gente, que é bem verdade, se você pensar comigo, você pode concordar ou não, mas pensa bem, o hábito, ele diz muito sobre a gente, sabe? O hábito diz sobre aquilo que eu desejo, sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu priorizo, tá? E as coisas são tão naturais quando se tornam um hábito, né? Tem um livro também que eu li, que ele exemplifica dessa forma. Ele fala, olha, às vezes você está no seu trabalho, tá? E você teve uma reunião muito exaustiva, muito complicada, aconteceu um negócio lá, você se desentendeu com o seu chefe, aí você sai de lá bravo, né? Sai de bravo, pega o seu carro no estacionamento, vai dirigindo, você vai pensando em tudo aquilo que aconteceu. Quando você se dá conta, você está estacionado dentro da sua casa. Aí ele fala assim, olha, você não parou para prestar atenção, que você ligou o carro, que você saiu do estacionamento, nos pontos que você passou, você não viu o sinal que você parou, o sinal... porque a sua cabeça estava lá naquela confusão que você viveu. Mas por quê? Porque você está habituado a sair do seu trabalho naquele horário e ir para sua casa. O hábito é algo natural na nossa vida. E é isso que precisa se tornar a leitura bíblica. Depende da circunstância, né? Sabe? A leitura bíblica precisa se tornar um hábito ao ponto de ser a nossa segunda natureza. Aquilo que eu desejo, sabe? Aquilo que eu não vivo sem. Aquilo que eu penso em Deus, eu quero ter um tempo com Deus, eu tenho que buscar a Deus. Toda coisa que acontece, eu recorro a Deus. É algo que está no meu dia a dia, né? Então, assim, isso se torna um hábito. Quando você pensa... eu ainda não fiz meu devocional. Hoje eu preciso ler essa parte aqui. Preciso desse tempo aqui com Deus, com a minha família. É algo que faz parte de você. Vai ser do dia para a noite? Não vai ser. É um processo. É um processo, é uma busca. Por isso que eu tive essa ideia dos desafios, sabe? Conta pro pessoal como é que são os desafios, porque o pessoal de Varriçais não conhece. Ah, sim. Vai contando como são. Então, o desafio, ele surgiu com essa ideia da gente criar o hábito de leitura bíblica, tá? Mas assim, gente, não é uma leitura bíblica para a Bíblia ser seu amuleto, não. Tá? A Bíblia não é isso. A Bíblia não é um amuleto, né? Que eu abro, deixo ela aberta aqui no Salmo 91 e vou sair no dia tranquila porque tudo vai dar certo. A Bíblia não é, né? Não é isso, né? Não é, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando comigo hoje, através de uma história lá do Velho Testamento. A Bíblia é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. A Bíblia é a diretriz do cristão. A Bíblia é a nossa cosmovisão, é a forma da gente enxergar a vida. A Bíblia é o único caminho. A Bíblia fala que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. A Bíblia nos mostra como a gente vai viver aquilo que Jesus ensinou ali. Então, a ideia do desafio surgiu assim. Como a gente criar, então, esse hábito? Vamos lá. Então, a gente pegou dezembro, a gente leu Lucas, que eram 24 capítulos, a gente leu até a véspera do Natal, porque ali em Lucas fala também do nascimento de Jesus. E aí, foi tão bom, foi tão abençoador, que em janeiro a gente tem 31 dias, eu pensei em Provérbios, que são 31 capítulos, e falei, poxa, vamos fazer Provérbios pra gente começar o ano, né? Bem, porque Provérbio é algo que a gente tem que ler todo mês, eu acho. Nós lemos também em janeiro. Justamente, então. E aí as pessoas começaram a pedir mais, e aí eu vi que era algo que estava ajudando as pessoas nessa firmeza aí de buscar um tempo, de separar um tempo para leitura.
Então, já que eles estavam separando um tempo para a leitura dos desafios, por que não tornar isso um hábito na sua vida? É através da Bíblia que você vai conhecer Jesus. Então, a ideia é essa, tá? A ideia é essa. Não é a gente simplesmente interagir. É claro que tem muita troca. Recebo muitos testemunhos, depoimentos, palavras carinhosas de como o desafio está abençoando a vida das pessoas. Mas a minha ideia com o desafio é que você se transforme através daquilo que você lê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que muda. É impossível a gente ler a palavra e não ser transformado. Isso É aí. impossível, né? Você estar com o coração receptivo para entender e receber essa palavra como alimento e não ser alimentado. Então, assim, Isso. né? Por mais que às vezes vai interagir, mas o efeito dela em nós é Justamente. impossível de não então, acontecer. é aquilo que eu estava falando. Não é a Flávia. Porque a Flávia, miserável pecadora, só a graça e misericórdia de Jesus, né? É a palavra de Deus. Então, assim, esse crescimento espiritual que a gente tem que buscar, e a gente busca através da leitura bíblica, é ele que vai regenerar a nossa vida. É a palavra de Deus que vai mudar a nossa forma de pensar e de viver a nossa vida. É ele, é a leitura bíblica, gente, que vai, sabe o quê? Desconstruir aquilo que a gente acha certo. Porque antes de Cristo, muitas vezes a gente cresceu num meio, numa família que fazia as coisas assim, assado, e você acha que isso é lei, porque é tradição, todo mundo sempre fez assim, meu pai e minha mãe me ensinou assim, então eu vou fazer assim até morrer. Não. Se a Bíblia diz que é contrário a isso, a gente tem que desconstruir aquilo que a gente achava certo para construir baseado no que a Bíblia diz. Então, se a gente não lê a palavra, a gente não muda a nossa forma de pensar. Se a gente não muda a nossa forma de pensar, a gente não muda o nosso comportamento e não tem condições de quê? De influenciar os ambientes sociais. E a gente está aqui para influenciar, para levar o amor de Deus. Então, o desafio surgiu com essa ideia, tá? E aí a gente já fez o desafio, né, no Dia Internacional das Mulheres, voltado para as mulheres. A gente já leu os 4 evangelhos. Olha que bênção. A gente terminou hoje de ler os 4 evangelhos aqui no Instagram, com várias pessoas que aderiram ao desafio. E a gente está preparando para começar nesse sábado um desafio voltado para as mães, porque o Dia das Mães, né, sem ser esse domingo o outro. Então a gente vai ficar uma semana aí falando sobre a maternidade, né, sobre esse grande desafio, né, que é ser mãe, né? Então, assim, uma coisa que você falou comigo, Angélica, que a gente poderia comentar aqui, é sobre essa questão da quarentena, né? Será que a quarentena é um momento oportuno para a gente começar, né? Já quem não tem ainda esse hábito devocional, né? Começar essa vida devocional, então, agora na quarentena, eu acho que é uma excelente oportunidade. Se você, né, que está aí participando com a gente dessa live, não tem, né, ainda esse hábito, essa quarentena, esse isolamento social, ele está trazendo a gente para dentro, né? Tá fazendo a gente refletir muitas coisas. E você tá mais em casa, de certa forma, né? Então, eu penso que é um momento oportuno. Sabe por quê? Porque é um momento de incertezas, não é? É um momento de dúvidas, é um momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldades. Muitas pessoas já estavam com dificuldades, então esse isolamento piora todo o nosso estado emocional, mental, né? Vocês têm falado aqui, né, sobre isso. Então, assim, a crise, a incerteza, né, as dificuldades da vida, ela nos aproximam mais de Deus. Porque a gente clama mais, a gente busca mais, né? A gente se prostra diante de Deus, porque a gente está no desespero. Né? Então a gente quer conhecer a Deus e a gente busca. E o certo também é que essas oportunidades, né, as crises são oportunidades de mudança. A gente está falando aqui de mudança de vida através da palavra de Deus. A crise, ela nada mais Jesus só venceu o deserto com a palavra. Justamente. Ele venceu o diabo na palavra. Então, se a gente não tiver a palavra nesse momento de crise, não conhecermos a palavra, nós não vamos passar por esse deserto, não vamos ficar nele mais tempo, talvez. Sim. E assim, apesar de eu achar que todo mundo sabe disso, né? Claro que esse momento que a gente está vivendo hoje, mundialmente, né, essa pandemia, ela vai trazer mudança para as nossas vidas. E eu penso que se a gente não mudar, eu não sei o que vai ser, né? A gente precisa refletir. E é, sim, um momento oportuno, né? Para a gente começar, para a gente insistir, para a gente criar esse hábito de leitura da palavra de Deus, que é a única capaz de transformar a vida do homem. Agora, eu queria deixar um alerta,
né? Porque às vezes, na hora da crise, aí a gente busca Deus. Eu preciso saber o que Deus tem para minha vida, aí eu preciso saber por que isso está acontecendo comigo. Aí a gente vai, ora, a gente lê, a gente pede o irmão para orar, a gente vai para os cultos online intermináveis, que você liga que você abre o seu Instagram, meu Deus do céu, você não sabe qual que você assiste. Às vezes você deixa até de assistir o da sua igreja, o que eu não concordo, para assistir o de todo mundo. São as lives, são artigos, é o YouTube. A gente corre atrás de tudo, porque a gente está desesperado dentro de casa, né? Para saber por quê. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, me ajuda. Sabe aquela coisa? A crise aproxima a gente de Deus. E isso é bênção, porque é uma oportunidade da gente ter uma intimidade maior com Deus, é uma oportunidade da gente mudar mesmo a nossa vida. Só que eu queria deixar um alerta, porque eu penso o seguinte, gente, é uma imprudência, é uma falta de sabedoria da nossa parte a gente esperar os momentos de adversidade para a gente buscar Deus. É verdade. Com certeza. Então, assim, é de certa forma imprudente da nossa parte, né, esperar momentos de dificuldades para então a gente intensificar a leitura, intensificar a busca do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque vida com Jesus é vida diária com Jesus. Vida devocional é todo dia. Então, a gente precisa buscar, né, esse devocional, essa disciplina desse tempo com Deus por causa disso. Por quê? Porque na hora da adversidade, se eu tenho uma vida diária com Deus, na hora da adversidade, eu tenho mais condições, sabe, gente, de enfrentar as lutas. Porque Você está mais preparado. Elas vão vir, as lutas vão vir, é inevitável, né? A gente lê em Mateus que as tempestades, as ventanias, elas vão dar contra a casa. Elas vão vir, né? A diferença é aonde essa casa está, né? Plantada. Se é na rocha, que é Cristo, ou se é na areia. Então, a gente precisa o quê? A vida devocional, a vida com Deus dia a dia, faz isso com a gente, nos dá condições de, na hora da crise, de na hora da adversidade, a gente ter meios, né, para enfrentar. A gente ter a certeza de que tem um Deus, que Ele está conosco, a gente está alimentado, sabe? O nosso coração está alimentado. A gente não está tão vulnerável e a gente tem condições de passar pela crise de uma forma mais leve, né, de não desesperar, de não deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida até o ponto de se tornar pecado. Eu chamo até atenção, Flávia, por uma questão que a gente vê muito. Muitas pessoas, elas vão atrás de Deus por aquilo que Deus pode oferecer para elas. Né? As pessoas vão atrás de uma bênção, de um escape, de um livramento, né? De uma coisa que Deus pode oferecer. Momentâneo. Ninguém, assim, tem que colocar, na verdade, nesse tempo de quarentena, não vá atrás de Deus por aquilo que Ele pode te oferecer, mas por o que Ele é. A presença dele, porque a graça dele transforma a tua vida. Uma vez transformado, é aquela parábola do filho pródigo, né? O que ficou tinha tudo, mas não tinha nada. Né? O filho mais velho, ele estava na casa do pai, mas não sentia que não tinha nada. Sentia um vazio. Por quê? Porque ele não buscava intimidade, não buscava estar próximo do pai. Não busca aquilo que o pai tem. Busca intimidade com o pai, né? Na verdade, é aquilo que eu falei lá, que a gente, quando o amigo aí perguntou, né? João Paulo. O entendimento da palavra de Deus, o João Paulo, né? Então, assim, entender a história da humanidade, entender o panorama bíblico, entender essa história que diz respeito a mim e a você, né? É a gente entender para que a gente foi criado. A gente foi criado para a glória de Deus. A gente foi criado para a glória de Deus. Na medida que a gente começa a se transformar como nova criatura naquele processo de mudança do qual a gente falou no início da live, né? A gente começa a entender que a gente está aqui também com uma outra missão, que é levar esse amor de Deus às outras pessoas, né? E a vida devocional faz isso com a gente. Ela nos dá essa condição da gente manter, né? Uma tranquilidade, né? Não estar tão vulnerável, porque a gente está alimentado espiritualmente, porque a gente está cuidando da nossa vida de santificação, a gente está em crescimento espiritual. O cristão, ele não pode parar no leite, né? Ele precisa de alimento sólido para ele enfrentar as dificuldades da vida. Então, vamos aproveitar a quarentena para criar o hábito de leitura? Vamos sim. Mas o meu conselho é, não deixe
né, não se atenha nessa busca maior por Deus apenas nos momentos de dificuldades da sua vida, né? Busque uma leitura diária, busque um tempo com Deus diário, porque isso é vida com Deus. Ou você vive com Jesus diariamente e se alimenta da sua palavra, né, e para que você tenha condições, né, de então não estar tão vulnerável diante das dificuldades que se apresentam. E assim, eu penso que também tem uma outra questão que a leitura bíblica faz toda a diferença na vida da gente, porque como cristão, no meio do momento que você fala assim, eu creio em Cristo, né, eu sou um cristão, você precisa viver isso, né? A gente tem que ter coerência de vida, né? A gente tem que ter coerência de vida. Não significa, nem eu ouso falar uma coisa dessa, porque ai de mim, que a gente não erra. A gente erra, né? Mas a busca diária por conhecer a Deus nos ensina, né, a arrepender, a reconhecer o que somos, né, a nos prostrar diante da cruz, a nos humilhar diante do Pai, né, e a buscá-lo com coração quebrantado, que é o que Deus quer, né, e voltar para o Pai, né, baseado o quê? Na palavra, naquilo que ele nos ensina, nessa vida diária que a gente está falando aqui de um devocional que tanto é necessário para que a gente tenha condições de viver essa coerência de vida. Gente, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço a vontade de Deus, eu não tenho como me colocar no centro da vontade dele. Eu não tenho como ser usada por ele. Então, essa importância da leitura bíblica, né, na minha visão, é justamente essa. Para que eu cresça espiritualmente, para que eu tenha condições de viver uma vida mais coerente com aquilo que Deus requer de nós. E a gente fica sempre, né, falando assim, Deus me usa, mas o primeiro passo para ser usado por Deus é conhecer a palavra. Justamente. É verdade. É conhecer aquilo que ele tem para nós e é através da leitura da palavra, né? Nessa vida diária de devocional, de oração. E para esse momento de quarentena, essa passagem que você falou de Mateus, eu acho assim que esse momento é um momento de grande reflexão, né? Aonde que a nossa casa está firmada? É na areia ou é na rocha? Porque nesse momento de quarentena, a gente começa a ter uma noção. Aonde estão as minhas bases? Não é verdade? E assim, tem uma frase, né, que a gente está falando aqui sobre essa necessidade do devocional, dessa vida com Deus, da leitura. Tem uma frase que eu acho muito interessante, eu tenho anotado até na minha Bíblia, do Moody, que ele diz o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão um cristão. Sabe? Isso me remete muito à vida, ao discipulado, né? A gente precisa conhecer Deus. Por quê? Eu, como filha de Deus, né, como um cristão que sou, eu preciso conhecer a palavra de Deus para eu conhecer aquilo que Deus quer para mim. Entendeu? E muitos não vão abrir a Bíblia para ler, mas estão nos lendo no dia a dia. E se eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas, com quem eu convivo, né, com quem Deus talvez me plantou ali para alcançá-los através do Evangelho, porque não somos nós, é o Espírito Santo através da palavra, né? Eu preciso conhecer essa palavra para que essas pessoas vejam Cristo em mim, porque eu não tenho nada de bom. O que eu tenho de bom, como eu falei, é Cristo Jesus, é a palavra dele. Então, se a gente não conhece, elas vão ver o que em nós? Vão ver a nossa carne, vão ver os desejos, vão ver as coisas, vão ver os nossos pecados, né? A gente erra. Claro que a gente erra, não significa que a gente não erra. A gente erra e muito. Mas o que diferencia é essa busca constante por viver a palavra de Deus. Então, assim, é aí que entra essa questão do discipulado, sabe? Acho que, arrematando o que eu tinha para conversar, é o seguinte, a gente resumindo isso aqui, não basta pregar, né? O discipulado entra aí. Porque o discipulado é a única maneira, né, da gente evitar uma vida cristã fraca espiritualmente, sabe? O discipulado é a única forma da gente produzir cristãos maduros, né? Você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer os princípios absolutos, aquilo que Jesus ensina, né? O porquê das coisas. E é no discipulado que a gente aprende isso. Então, assim, o que é o discipulado, né? Lá em Mateus, hoje mesmo, fechando o desafio, a gente leu o capítulo 28, né? E a gente tem ali aquele versículo famoso da grande comissão, que todo mundo conhece, ide, né? E pregai o evangelho. E ensinando tudo o que vos tenho
ensinado, né? Discipulando. Então, assim, o discipulado nada mais é do que a gente ensinar o estilo de vida do mestre, Jesus. Então, a vida cristã ela é um estilo de vida, né? Que a gente vive através das lentes das Escrituras. Ela é a nossa direção. Então, o discipulado é isso, é você ensinar um estilo de vida que Jesus nos ensinou, que Jesus exemplificou para a gente sem pecar, né? É você ensinar o outro, é você caminhar junto, é você formar um vínculo com pessoas e caminhar com ela, para que ela aprenda junto com você aquilo que Deus quer para a vida dela, né? E o discipulado, ele tem dois elementos fundamentais, que a gente pode dizer aqui, que é a morte de si mesmo, né? E a multiplicação. Então, quando a gente fala da morte, né, minha morte, eu preciso morrer para mim, né? Para que eu entenda e viva o discipulado. Como assim? Porque Jesus, ele nos convida, ele fala, siga-me. E Jesus não espera outra coisa de nós que não seja a obediência. Seguir, né? Para isso eu preciso morrer para mim e viver para Jesus. Para isso eu preciso confessar que Ele é o meu Senhor e não eu mais. E então a gente entra naquele processo de mudança que a gente falou lá no início, dessa santificação, dessa busca por mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de se comportar e influenciar o contexto social. Tá? E depois que a gente entende essa questão da morte de si mesmo, a gente vem para o segundo elemento, que é a multiplicação. A gente precisa multiplicar isso, né? Eu preciso discipular, e esses que estão sendo discipulados precisam discipular outros, e a gente precisa alcançar as pessoas para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Então, as pessoas precisam ser alcançadas. Eu não posso receber esse amor e guardar na gaveta, né? E aí, como que eu vou viver isso? Como é que eu vou mostrar isso na minha vida para as pessoas, como o Moody falou ali, que 99 vão estar me lendo, né? Conhecendo a Bíblia, gente. A gente erra porque a gente não conhece a Bíblia. E a gente não conhece porque a gente não cria esse hábito de leitura com disciplina, de separar um tempo com Deus no nosso dia a dia. Então, assim, aí a gente ouve muito falar assim, mas eu não tenho esse dom do evangelismo. Mas eu não sei falar para as pessoas de Jesus. E assim, quanto a isso, eu queria comentar o seguinte, a gente tem dons, né, espirituais, sim. É claro que a pessoa que tem um dom de evangelismo, por exemplo, ela vai exercer, né, a evangelização de uma forma, digamos assim, mais excelente do que aquelas pessoas que não têm esse dom, tá? Mas o evangelismo, por exemplo, o dom de serviço, o dom de intercessão, eu não tenho. Quem tem, exerce com mais excelência do que eu. Mas eu tenho a responsabilidade de ser intercessora, de ser uma evangelista. É para todos. Nós temos a responsabilidade de alcançar as pessoas. Jesus nos falou, ide e pregar o evangelho. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, é Ele que vai capacitar vocês, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Vai! É uma ordem. E Ele espera da gente obediência. Né? Então, assim, é uma responsabilidade nossa. E a capacitação vem do alto, então a gente não precisa temer, porque Deus vai direcionar todas as coisas. Então, assim, se a gente entender isso, eu acho que as coisas vão ficando mais claras, sabe? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa o seguinte, as pessoas estão muito enganadas quanto a essa realidade. As igrejas estão cheias de pessoas, gente, que estão satisfeitas com um relacionamento casual com Jesus, sabe? Achando que basta ir na igreja, basta cumprir os rituais, basta fazer boas ações, ser caridoso, basta confessar alguns pecados, basta fazer algumas atividades e que tá tudo bem. Não, eu aceitei Jesus, eu não me preocupo com mais nada. Mas não é disso, né? O verdadeiro evangelho, o discipulado certo, o cristão genuíno, é aquele que entende que ele tem que perder a sua vida para viver o que Deus tem para fazer através da vida dele. E muitas vezes, esse caminho de engano é um caminho largo, mas o caminho que Cristo chama a gente é um caminho estreito, e nesse caminho muitas vezes tem dor, tem renúncia, sabe? Tem dificuldades, mas ele também traz paz, vida eterna e alegria verdadeira. Então, a gente precisa entender essas verdades, e tudo isso a gente só vai entender com a leitura bíblica. Tá vendo como é tão importante esse ato? Interessante. E eu estava lendo antes da live, né? A gente percebe que a grande comissão não é ir e pregar o evangelho, mas fazer discípulos em todas as nações. Porque o discípulo é o fruto.
Né? Se você é uma boa árvore, você tem que dar bons frutos. E a gente vê, assim, às vezes, a quantidade de pessoas numa igreja não significa que ela está dando fruto. Porque se Jesus passasse por uma igreja lotada hoje, ele perguntaria: quantos são discípulos? Ele não olharia a quantidade, né? Quantos são discípulos? Quando a gente... Quantos são frutos? E essa questão que você falou da leitura, que 99% vão fazer uma leitura da minha vida, gente, é muita responsabilidade. Nós somos a Bíblia, né, de Deus. Que anda. Então, assim, é claro que a gente precisa entender aquilo que eu falei lá no início da live, né, gente? Claro. Ó, deu 20 segundos. Nós vamos retornar só para finalizar. Aí a gente entra de novo e finaliza. Todo mundo que está aí ouvindo a gente, entra de novo, gente, porque essa live está pequena para a Flávia. Não, eu acho que a gente vai ter que fazer outra só com discipulado ainda. Olá, Deus abençoe. Nós estamos aqui no segundo bloco já da nossa live, né? A gente não está conseguindo fazer uma live só, você está percebendo isso? Mas glória a Deus, porque os assuntos estão sendo muito de Deus, super instrutivos, instrução para nossas ovelhas, instrução para o povo de Deus, nunca é demais, né? Nós estamos com a Flávia já entrou, vamos chamá-la aqui para finalizar esse assunto. Olá, Simone, Deus abençoe. Flávia, Deus abençoe. Olá, Flávia. Ô, Flávia, quando a gente começa, a gente acha assim, meu Deus, 60 minutos, é muito tempo, né? Mas aí o assunto é tão bom, né, que a gente tem que ir no outro. Pois é, foram 60 minutos e eu nem percebi que passou uma hora a gente falando. Né? Gente, eu falo demais, me desculpa. Não, mas tá assim. Tá ótimo. O pessoal tá pedindo 2 horas. O pessoal pediu pra fazer uma live de 2 horas com você. Não, olha, é melhor a gente parar, porque é melhor ficar com gostinho de querer me ver de novo do que enjoar da minha cara. Aí. Mas nós vamos trazê-la de novo. Outra. Tá, vamos trazer a Flávia de novo. Mas a questão do discipulado é que é uma ordenança também, né? Porque a gente fica muito no id e pregar o evangelho. Mas a palavra de Deus manda ide e fazer discípulos em todas as nações. Isso. É interessante que quando a gente estuda um pouquinho sobre missões, né, e a gente começa a ver a obra missionária fora, a gente percebe, né, que eles plantam uma igreja. Eu já vi o Ronaldo Lidoro também falando sobre isso. Eles plantam uma igreja lá na África. Eles só saem daquele local depois que eles discipularam pessoas que tenham condições, né, de continuar aquele trabalho sozinhas. Conseguiu discipular, tem ler a Bíblia, você tem que procurar um discipulador. Né? Você tem que ter um discipulador na sua igreja, né, para caminhar junto com você, instruir você, né? Se você está tendo essa dificuldade, você precisa mesmo procurar. Agora, vamos supor, eu estou sozinho aqui, eu estou num momento, não tenho, leia a Bíblia, ore, fale com Deus, pede a Ele orientação. Se derrame diante do Senhor, mas não deixe de ler. Ela é a verdade que te liberta. Ela é a verdade que te conduz a Deus. Ela é a verdade que te conduz à salvação. Né? Então, a Bíblia fala, né, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é Jesus, o único que nos leva a Deus. Então, é aqui que a gente tem que dar a orientação para a nossa vida. Tá? E é isso. Eu espero que tenha sido bênção mesmo para todos nós. Foi ótimo, foi uma maravilhoso. Muito não quer terminar aqui, ó. E a gente vai assim, trazendo esse senso de responsabilidade para nós. Porque, na verdade, a gente precisa ter pessoas ao lado, mas a atitude de ter uma vida cristã sadia é minha. Né? Eu preciso ter uma atitude. A gente tem essa responsabilidade de nos empenhar, né, para ter uma disciplina de leitura bíblica, tá, gente? É uma responsabilidade que a gente tem, mas é na força de Deus que a gente vai conseguir, tá? E quando a gente, até aquele versículo que fala, né, que a palavra é o alimento, e se a gente pegar isso como o alimento físico, né, a gente precisa do alimento físico todos os dias, né? Se você não comer, você vai morrer de fome. Se você não beber, você vai morrer de sede. Se você não se alimentar da palavra, você vai morrer espiritualmente. É Oséias 4:6, né? Não tem como você ser sadio, saber o caminho da instrução, porque está em Provérbios, né? Que a gente deve buscar o caminho da instrução. É isso né? E a partir daí os nossos
passos vão sendo direcionados. É isso aí. E é uma responsabilidade, e a responsabilidade é nossa, e a gente costuma muito dar desculpa, né? Igual, né, a gente costuma dar desculpa na dieta, a gente costuma dar desculpa na atividade física. Não, hoje eu acordei, porque às vezes você não acorda, às vezes com aquele negócio, eu acordei, nossa, inspirada, vou orar 3 horas, nem sempre é assim. Mas é o hábito, é tipo assim, mas eu tenho compromisso, né? Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. E por que não nos alimentarmos da palavra de Deus, né? Foi ótima a questão também do corpo, né, o contexto social. Se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou fale depois. Se eu não souber, eu chamo os universitários. E a gente vai deixar aqui também, né, o Instagram da Flávia, que é @FláviaPires. Né? Para quem quiser acompanhar, é um Instagram de um conteúdo muito bom, vale a pena seguir a Flávia. Começa a seguir a Flávia a partir de agora, você que não segue. Se você está com dificuldade de fazer estudos, ela está sempre... E, Flávia, sabe o que eu acho interessante? A questão da quarentena. Por quê? Porque Deus, Ele nos move, né? Deus moveu o seu coração de fazer algo pela internet. Então, não há desculpa para nós. Ah lá, já estão seguindo você, Flávia. Não há desculpa. Né? Porque existe pessoas, instrumentos, que é o que Deus está usando você como um instrumento. Ou seja, para um dia alguém falar assim, mas eu não tive nenhum recurso. Tem recurso. O Elinho, missionário lá do Rio de Janeiro, está falando que é uma questão de prioridades. Verdade. É verdade. É priorizar. A primícia do meu tempo tem que ser para Deus. Não é verdade? Gente, se não for o Senhor, ai de nós. Né? E às vezes a gente prioriza tantas coisas e aí a gente volta no hábito de novo. Lembra que eu falei que o hábito, ele fala quem somos nós. Os nossos hábitos falam muito daquilo que a gente é, porque a gente faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E eu não posso desejar o meu Deus que salvou a minha vida na cruz? Se a gente não está desejando ardentemente conhecer esse Deus vivo na palavra, tem alguma coisa errada. E aí, se tiver assim no seu coração, eu te conclamo a voltar para dentro de você e fazer uma autoanálise e clamar ao Senhor. A gente precisa desejar o nosso Deus, né? E a palavra de Deus é que traz isso pra gente. Gente, olha, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer. Quanto mais a gente experimenta Deus na nossa vida, mais a gente quer Deus, né? E a gente só vai ter experiências com Deus se a gente estiver perto dele, né? Então, fica a dica para vocês. Vamos ler, vamos criar esse tempo, esse devocional. Isso é hábito, não é fácil. Mas se você colocar essa disciplina na sua vida, de todos os dias você começar a separar um tempo. Ai, mas eu fiquei uma semana, não pude, não consegui. Não tem problema, volta, não desista. Não desista do Senhor, porque Ele não desistiu de você. Jesus foi obediente até o fim, e o fim de morte e na cruz. E essa cruz foi que traiu todos aí. A gente precisa disso, né? Vamos buscar, vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar, a gente está aqui para caminhar junto. E às vezes é pegar, até às vezes é isso, a gente não consegue, não entendi. Vai para um lugar mais, para os provérbios, às vezes os evangelhos, pega um versículo, né, e medita. O Fabrício tá mexendo. Lê os evangelhos. Vai meditando naquela palavra. Hoje, quando eu fiz até um devocional que você me deu, eu uso esse devocional sempre. E o versículo que estava escrito lá do Salmo. Eu li tudo e eu fiquei o dia todo meditando. E em 2 palavras, ser forte. Eu fiquei com aquilo, né? Por quê? Porque se ele me manda ser forte, é porque eu sou fraca. Há fraqueza em mim, então, assim, há necessidade de buscar. Então, nisso, você vai, durante o seu dia, durante o seu momento com Deus, perguntando aonde está a sua fraqueza. E a gente sabe, né, que a Bíblia fala, né, Angélica, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza mesmo. Porque, gente, nós não somos nada. Né? A gente só se torna pelo poder de Cristo Jesus na nossa vida. Então a gente precisa entender, a gente tem que se voltar para Ele, gente. Né? A Bíblia fala que Deus olhou e não viu um justo sequer. Então a Flávia não tem nada de bom, o que ela tem de bom é Cristo Jesus. Vamos ficar com essa frase. Eu vi que a sua mãe tá aí te acompanhando. Tá, minha mãe, minha cunhada, minha tia, tias, marido, até o meu marido. Meu marido tá aí? Olá, Gilmar. Então ele que tá com o seu, que eu vi a sua fotinha. Isso. Ô, Flávio, eu queria pedir agora, já as perguntas estão encerradas. Para você fazer uma oração para essas pessoas que estão agora começando,
nesse plano de devocional, de buscar Deus, né? Ou já estão continuando nesse projeto, depois dessa aula sobre devocional tão inspiradora, né? Podia orar para essas pessoas, né? Para que elas... Vamos orar. Amém. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta hora, Deus, para confessarmos e declararmos, ó Deus, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Mas em Ti, a Tua palavra nos dá a garantia de que somos mais que vencedores. Porque através de Cristo Jesus o Senhor nos alcançou. Restaurou conosco um relacionamento, Deus, outrora perdido, Pai. E nós queremos, ó Deus, caminhar contigo. Nós queremos nos fortalecer na Tua palavra. Porque nós queremos ser usados pelo Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos criou, Deus, para a sua glória. Ó Pai, tenha misericórdia da vida de cada um aqui, Senhor, nesta hora. Nos alcance com o Teu perdão, com a Tua graça. E usa-nos, Deus, poderosamente nas Tuas mãos. Visita cada pessoa que está aqui nesta live agora, Senhor. Abençoe cada coração, Deus. Visita, Senhor, traga a Tua paz que excede todo o entendimento. Dê força, Senhor, capacite com o poder que há em Ti, Deus. Para que essas pessoas tenham o desejo, Deus, de Te buscar a cada dia. Para que possamos todos nós, ó Deus, buscar o conhecimento do Senhor que está na palavra de Deus, que é viva. Pai, fale conosco através da Tua palavra. E que todos nós possamos buscar esta vida diária com Jesus. É a nossa oração, em nome do nosso Salvador. Amém. 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 Vamos orar pela Flávia também. Agora eu pedi a pastora Angélica para orar pela sua vida. Orar por você. Em nome de Jesus. E antes de orar, eu queria assim, muito te agradecer, Flávia, pela disponibilidade, por essa aula maravilhosa, pelo brilho no olhar, porque isso é maravilhoso, você, né, ouvir sobre a palavra com esse amor, né, isso faz o nosso coração queimar, né, isso é muito bom. Então, nós vamos orar por você. Antes da sua oração, eu quero agradecer, tá? Agradecer esse convite e estejam certos que abençoou mais ainda a minha vida. Quero agradecer cada um que está aqui, né, nos assistindo, compartilhando conosco desse momento tão precioso na presença de Deus. Agradecer porque Deus promove para a gente meios, né, da gente mesmo isolado estar perto. Então, agradeço a cada um que veio, que aceitou o convite, que compartilhou esse momento com a gente. E muito obrigada a vocês dois pelo convite. Foi bênção. Foi uma honra, tá? Pra gente também. A honra é minha. E aceito a oração. Amém. Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que pudemos compartilhar, Senhor, da Tua palavra. Nós te agradecemos nesse momento especial pela vida da Flávia, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela disponibilidade do coração dela. Obrigada, Senhor, porque como ela disse aqui, a leitura, Senhor, que é feita de nós. E hoje nós fizemos uma leitura aqui maravilhosa, Senhor, daquilo que está no coração dela. E nós te agradecemos e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor a capacite, Deus, todos os dias como instrumento, mostrando a ela, dando a ela direção, mostrando a ela as ferramentas, Deus, como o Senhor também, as pessoas que o Senhor quer que ela esteja, Deus, também se aproximando e esteja também abençoando. Em nome de Jesus, eu agora abençoo a casa da Flávia, Senhor. Eu peço agora, em especial, uma bênção do Senhor sobre esta família. Amém. Deus, que a Tua graça, Senhor, a Tua presença, Deus, ela seja abundante, Senhor, Amém. sobre eles. E em nome de Jesus, que a Tua bênção e a Tua paz, Senhor, seja sobre cada coração, sobre a vida dela, do esposo, das filhas, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dela. Obrigada por nos ensinar através da vida dela hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Momento precioso, tá? Foi ótimo. Deus abençoe. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. A gente fica nervosa para conversar, né? E depois o Espírito Santo vai fluindo, porque é impossível a gente não falar, né, da palavra e isso ser empolgante, né? Isso trazer alegria no nosso coração. Vou aproveitar e fazer um convite, né? A Angélica já até falou aqui, né, do desafio das mães, que a gente vai começar nesse domingo. Então, se você puder, passa lá no meu feed, Flávia T. Pires, dá uma olhadinha na legenda do último post.
E no dia 8, eu tô pretendendo fazer uma live aqui pra gente falar sobre o devocional do dia 8, que é voltado para mães, mas alcança pais, alcança tios, você que Eu tô não lá é de pai, forma mas é profética. tio, é padrinho, você de certa forma abençoa crianças, tem alguém, né, na sua vida que você cuida. Eu acho que ela alcança todos nós. E essa live, a ideia é a gente falar um pouquinho de nós batalharmos pela vida dos nossos filhos, né? O mundo que a gente está vivendo é cruel, e a gente tem uma missão. E às vezes a gente pensa que a missão materna, paterna, né, é só criar, né, só educar e alimentar. Mas não, nós estamos aqui para educar pessoas, crianças que vão se tornar servos, cidadãos do reino, né? Então, se a gente foi criado para a glória de Deus, a gente tem que olhar para os nossos filhos e enxergar neles potenciais, né, filhos de Deus. Né? Então, É uma outra live pra gente. Já é o tema de uma outra live. Então, dia 8, aí eu convido todos vocês para estar comigo, tá bom? Eu falei que eu vou de forma profética, estarei lá. Vamos lá. Deus abençoe, Flávia. Foi um prazer, tá? Obrigada. Deus abençoe. Um beijo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês todos. Até a próxima, hein? Vocês também. Beijo. Beijo.